A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações todos os dias de madrugada. Orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas
as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos aqui dar início às nossas orações, para dar início às nossas lives, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada um verdadeiro, fiel membro dessa sua igreja virtual. E o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 6. Vamos aqui na oração de número 6. Que diz assim: Glorioso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa residência, em todos os setores dessa empresa e desse comércio e desse veículo.
pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Assim você estará recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sortear. Estiver sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 18 versículos, que diz assim: preparativos para construir o templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e designou Salomão 70.000 homens carregados, 80.000 que trabalhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizestes como Davi, meu pai, mandando-lhe cedro para edificar uma casa em que morasse. Assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhes consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para o holocausto da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. Nesse capítulo nos mostra que o povo preparativos para construir o templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Naum. Contém 3 capítulos. Livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Naum. Vamos aqui no livro de Naum. Contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra seus inimigos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: ele repreende ao mar, o faz secar
e esgota, todos os rios desfalece Bazã, e o Carmelo e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Saiu o livro de Miqueias, contém 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, capítulo 2. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Miqueias, capítulo 2, contém 12 versículos, que diz assim: promessas de contra a injustiça e a idolatria. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das tuas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque estes não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 28 do livro de 1 Crônicas, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. 1 Crônicas, capítulo 28. Contém 21 versículos, que diz assim: Davi entrega o projeto do templo a Salomão. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: e para as turmas dos sacerdotes, para os levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios da casa de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério, e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias segundo o uso de cada castiçal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. O livro de Sofonias contém 3 capítulos. Sofonias, capítulo 2. Para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Vamos aqui, Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos,
que diz assim: juízos sobre Moabe e Amon. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga e poço de sal, e assolação perpétua, o restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Contém 68 versículos, que diz assim: promessas de bênçãos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 28. Vamos aqui na denúncia de número 28, que diz assim: muita atenção, mostre para nós das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada Católica que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filhos de sua mãe, a Santa Maria, e receba um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui, e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 4. Vamos aqui na oração de número 4, que diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a tua paz, a tua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito de depressão, de tormento e ansiedade caia por terra pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e prevaleça o Espírito Santo em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que em Provérbios 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, contém 5 capítulos. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João. Vamos aqui, 1 João, capítulo 4. Capítulo 4 contém 21 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo inteiro para a sua meditação. Assim você vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos que diz assim: o amor de Deus. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, contém 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Cantares, capítulo 3. Para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Vamos aqui, Cantares, capítulo 3, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos, contém 11 versículos. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: eu disse, levantar-me-ei, pois e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Efésios, contém 6 capítulos. Livro de Efésios contém 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Efésios, capítulo 4, contém 32 versículos, que diz assim: a nova vida em Cristo. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Cristo, em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que me corrompe pelas concupiscências do engano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, contém um capítulo. Livro de Judas contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, que contém um capítulo, contém 25 versículos. Que diz assim, fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus, o Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do livro de 2 Samuel. Qual o capítulo? Capítulo 7 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 7, contém 29 versículos, que diz assim: Davi planeja construir um templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de 3 João, contém um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Demétrio, nos versículos 11, 12 e 13, diz assim: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pela autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse
desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar, e haja paz, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24 para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Então meditem aí no seu pensamento e escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos aqui. Contém 17 versículos. Fala sobre o anticristo, nos versículos 10, 11 e 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel contém 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 21 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21 contém 15 versículos, que diz assim: Davi foge para Gate. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e foi para Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou estas palavras no seu coração, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué contém 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de Josué. Vamos aqui, capítulo 7 do livro de Josué. Contém 26 versículos, que diz assim: O pecado de Acã, nos versículos 3, 4 e 5. E voltaram a José e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram da descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu. Vamos aqui, Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: promessas a Zorobabel. Diz assim nos versículos 20, 21 e 23. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías contém 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Capítulo 55 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isaías, capítulo 55. Contém 13 versículos, que diz assim: convite aos sedentos e famintos. Nos versículos 6, 7 e 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, porque se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Contém 22 versículos, que diz assim: conselhos conjugais, nos versículos 3, 4 e 5. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que estavam em Deus, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo e te atrapalhando a você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração. A oração de número 2. Vamos aqui na oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo
Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de meditarem aí, escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Sem dogmas, sem religiosidade, sem emoção, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente entre você e o Espírito Santo. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Capítulo 144 do livro de Salmos. Vamos aqui, Salmos, capítulo 144. Contém 15 versículos, que diz assim: exaltação ao socorro divino. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: para que as nossas despesas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim faz acontecer. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, contém 40 versículos, que diz assim: questões sobre o matrimônio. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no do marido. E também, na mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no da mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, contém 29, contém 29 versículos, o livro de Colossenses, que diz assim: a excelência de Cristo. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Capítulo 2 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 2. Contém 28 versículos, que diz assim: fala sobre o jejum e Jesus e o jejum dos fariseus. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Naqueles dias ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha,
de outra sorte o mesmo remendo, novo rompe, o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velho de outra sorte. O vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve-se deitado em odres novos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras, 10 capítulos. Capítulo 10 do livro de Esdras. Vamos aqui, Esdras, capítulo 10. Contém 44 versículos, que diz assim: o arrependimento do povo. Nos versículos 4, 5 e 6. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiores dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque ele lamentava pela transgressão do cativeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número, ao último livro a ser sorteado. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras para a sua meditação. Saiu 1 Tessalonicenses, contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre a apresentação de Timóteo, nos versículos 6, 7 e 8. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós e trazer-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firme no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer a presença para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Perdão. Seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim. A revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. 4. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15, 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. A denúncia de número 31. Vamos aqui na denúncia de número 31. Que diz assim.
Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando, com base na Bíblia Sagrada, que nos templos, igrejas feitas de parede, construída pelo ser humano, é necessário ter alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que eles receberam do Senhor Jesus ou Cristo. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a sua igreja tem os 4 alimentos, ou que não é necessário ter eles, e você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para agora no final dessa nossa live, sem manipulação nenhuma do ser humano, sem emoção nenhuma, somente você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar falando contigo, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Então vamos aqui agora ao sorteio. Se você escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. Número 4, Naum, capítulo 1. Número 6, Miqueias, capítulo 2. Número 1, 1 Crônicas, capítulo 28. Número 13, Sofonias, capítulo 2. Número 23, Deuteronômio, capítulo 28. Número 21, 1 João, capítulo 4. Número 14, Cantares, capítulo 3. Número 24, Efésios, capítulo 4. Número 2, Judas, capítulo 1. Número 9, 2 Samuel, capítulo 7. Número 3, 3 João, capítulo 1. Número 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 15, 1 Samuel, capítulo 21. Número 22, Josué, capítulo 7. Número 11, Ageu, capítulo 2. Número 8, Isaías, capítulo 55. Número 17, 1 Pedro, capítulo 3. Número 7, Salmos, capítulo 144. Número 19, 1 Coríntios, capítulo 7. Número 20, Colossenses, capítulo 1. Número 5, Marcos, capítulo 2. Número 12, Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, para quem escolheu o número 12. E número 18, para quem escolheu o número 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito, e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @aigreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @aig 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios,